Você já viu aqueles pregadores quando estão na praça ou em alguns púlpitos das igrejas, eles descem a ripa, descem a lenha na igreja, sem dó e sem piedade. Aí tem pessoas que dizem assim, esse pregador é de Deus, esse pregador fala a verdade, esse pregador não tem medo de nada. Como se esse tipo de mensagem fosse a única mensagem verdadeira que a Bíblia apresenta. Enquanto que a parte que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a benevolência de Deus, sobre as misericórdias de Deus, essas partes parecem que são esquecidas desses pregadores. É verdade que Deus é justiça, mas também é verdade que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade que Deus é longânimo, é verdade que Deus é bondoso, é gracioso, que Deus é misericordioso, que Deus é galardoador. Isso é verdade também. As pessoas às vezes focam tanto em uma área, em uma parte da pregação, que esquece a outra parte da pregação. Então todo pregador que prega um Deus zangado, que prega um Deus irado, que prega um Deus que quer punir, esse pregador está falando a verdade. Mas aquele pregador que está falando que a graça de Deus é superabundante em nossas vidas, esse pregador está querendo passar a mão na cabeça de pecadores. Enquanto que quando nós vimos Jesus pregar, por exemplo, Jesus pregava em 3 níveis. Jesus pregava em 3 níveis, 3 mensagens diferentes. E tinha um grupo que quando Jesus encontrava, aí o negócio ficava estreito, né? Aí o caldo engrossava. Então veja, Jesus quando está falando aos pecadores, publicanos, prostitutas, ele dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Dizia, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era essa a mensagem que Jesus tinha nas praças públicas. Eram essas mensagens que Jesus ministrava aos pecadores. E eu não estou com isso dizendo aqui que a gente não deve pregar a mensagem do arrependimento. Porque essa era uma mensagem, sim, que estava sempre na boca de Cristo. Ele falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, a visão de Cristo chamando para o arrependimento, para que essas pessoas pudessem fazer parte do reino. E note que a disposição de Cristo para com essas pessoas era muito diferente da disposição dele para com os fariseus. Quando esses pecadores chegavam, muitos deles doentes, famintos, possessos, a Bíblia diz, movido de íntima compaixão. Então Jesus operava o milagre, Jesus multiplicava os pães e peixes, Jesus expulsava os demônios, por causa da compaixão pela qual Jesus era movido em favor daquelas pessoas. Então que a nossa disposição com relação aos pecadores também possa mudar. Porque, inclusive aqui, né, no meu canal, eu trouxe um vídeo do pastor Marco Feliciano falando de muitas coisas que a igreja tem feito de errado e essa pessoa entrou nos comentários e disse, graças a Deus que Jesus vai mandar essas pessoas tudo para o inferno. Eu falei, meu Deus, olha a mentalidade da pessoa, ele está dando graças a Deus porque algumas pessoas irão para o inferno. Então a disposição que nós devemos ter em relação aos pecadores é o desejo de arrependimento dessas pessoas, é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da sua glória. Então que a gente possa mudar o nosso direcionamento, a nossa intenção, quando nós pregamos a palavra, e mesmo quando é uma palavra dura de exortação, que seja pregada com amor, que seja pregada com um desejo de transformação, e não apenas de bater, né? Porque tem gente que diz, eu vou bater de pau de quina, como se a igreja fosse dele, como se ele fosse o dono da igreja. Até porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores, todos nós somos necessitados dessa graça. Todos nós somos necessitados dessa misericórdia. Se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, irmão, o que seria de nós? Quando essas pessoas estavam mais enraizadas no evangelho, digamos assim, a mensagem mudava, obviamente. É necessário que haja uma progressão. E Jesus então dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é uma mensagem para quem já tem
um pouco mais de vivência, um pouco mais de firmeza, então a mensagem muda de fato. E quando, principalmente para os discípulos, por exemplo, a mensagem de Jesus já era diferente. Ele dizia, vão entregar vocês nos tribunais, vão prender vocês, vão matar vocês, vão caluniar vocês. Então, a mensagem já era de conscientização. Estou enviando vocês como ovelha ao meio de lobo, sejam simples como a pomba, prudentes como a serpente. Então, a mensagem já era diferente. Mas quando Jesus encontrava-se, por exemplo, com os fariseus, os hipócritas, o negócio ficava feio, né? Então, assim, como dizia o nordestino, nem capim nascia no lugar onde eles se encontravam. Porque a conversa era outra, meu irmão. A conversa era bem diferente. Então, raça de víbora, sepulcros caiados, cães. Então, quando Jesus se encontrava com essa turma, o negócio pegava fogo, ficava estreito de fato. Quando João Batista, lá na beira do Jordão, está pregando e falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ele está olhando e está vendo os fariseus descendo, né? Ele está vendo os fariseus descendo à beira do Jordão, então ele prega essa mensagem dura. Então, às vezes o pregador, né, o evangelista está lá na praça pública gritando, se arrependa, senão vocês vão tudo para o inferno, raça de víbora, e não sei o quê, e alguém dizendo, oh glória, esse pregador fala a verdade. Mas ele está direcionando esse tipo de mensagem para a pessoa errada. Para a pessoa errada. Muitas vezes, esse tipo de mensagem deveria ser pregada em muitos dos nossos púlpitos e de costa para a igreja. De costa para a igreja, de fato. Por quê? Porque tem muitos líderes religiosos dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, em adultério. Muitos líderes em cima do púlpito, corrompidos, envolvidos em corrupção, desvio de dinheiro da própria igreja. Entendeu? Então, se Jesus estivesse caminhando fisicamente nos nossos dias, nas nossas ruas, nas nossas igrejas, ele pregaria muita mensagem de costa para a igreja. De costa para a igreja. Então, que a gente tenha essa clareza de direcionar a mensagem para o público-alvo correto, de forma correta, para que a gente consiga ganhar o pecador, transformar a vida dessa pessoa e não fazer dela mais um hipócrita destinado ao inferno, como os fariseus faziam. Quando Jesus dizia, seus hipócritas fariseus, porque vocês nem vão para o céu e não deixam as pessoas irem também. Então tem muita gente aí discipulando pessoas para ir para o mesmo inferno que elas estão indo. Então que a gente possa ter consciência e entender o que é a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, curta, compartilhe e tamo junto. Até mais.